Shalom a todas! Estamos iniciando o programa Ornashi. Dando continuidade ao tema sobre Tzniut, hoje nós vamos falar sobre uma abordagem mais especial, sobre a Tzniut nas vestes. Um tema muito conhecido apenas como modéstia, porém é muito abrangente, muito além da modéstia. É muito comum ouvirmos falar sobre Tzniut apenas para mulheres, porém, ele é muito abrangente. Se o tema for tratado somente para mulheres, fica como algo muito artificial, muito superficial, porque vai muito além disso e priva da sua beleza e da profundidade por trás da Tzniut. A Tzniut, em sua essência, é muito além daquilo que usamos do nosso vestuário, do nosso dia a dia. Trata-se de uma orientação de vida, comportamento, trata do respeito tanto consigo mesma como com aqueles que estão à sua volta. A modéstia começa no interior, para expressar no exterior, e envolve as nossas falas, as nossas ações e principalmente a forma como nos apresentamos ao mundo. Quando limitamos a Tzniut apenas ao vestuário, estamos minimizando este conceito que é muito espiritual, especialmente para as mulheres. A Tzniut não é algo restritivo, não é um conjunto de regras de vestimenta, é um meio de expressar a sua espiritualidade, é um caminho de conexão mais profunda com o divino. E para entender verdadeiramente a Tzniut, é fundamental conhecer na prática, de forma completa, o que engloba o ser humano. Ela é um reflexo da nossa Neshama, a nossa alma divina, que habita dentro de cada um de nós, tanto mulheres quanto homens. O brilho da alma da mulher judia, assim como do homem, é acentuado na medida em que a Tzniut é abraçada de forma integral, de forma completa, não só nas suas vestes, mas também em toda a sua conduta de vida. E a Tzniut não é só apenas aquilo que decidimos cobrir, mas também sobre o que escolhemos revelar. Ao adotarmos essa postura de Tzniut, estamos dizendo que o nosso valor não está naquilo que é superficialmente visto, mas também é mais profundo no nosso caráter, a nossa sabedoria e na nossa bondade, e principalmente na nossa conexão com o Eterno. Dando continuidade na introdução que tivemos na primeira aula, um exemplo muito claro de Tzniut vai muito além das vestes, é que a pessoa pode estar dentro de uma sinagoga, completamente coberta, vestida de forma recatada, porém na sua fala ela não expressa Tzniut. É uma pessoa exagerada, não tem pudor naquilo que fala e não tem respeito aos próximos. Existem 3 tipos de Tzniut que juntas se completam na vida judaica. É a Tzniut na modéstia nas vestes. O termo em hebraico é Tzniut HaBeged, Tzniut HaDibur, que é a modéstia na fala, Tzniut HaMaaseh, que é a modéstia no comportamento. E esses 3 tipos não apenas coexistem, mas se completam e reforçam mutuamente, formando uma abordagem integral para uma vida de santidade e de elevação espiritual. Vamos tratar do primeiro tópico, a Tzniut HaBeged, que é a modéstia nas vestes. O tipo mais comumente conhecido como Tzniut HaBeged, o tipo comumente mais associado à vestimenta. Embora este aspecto seja muito visível, ele não é apenas parte de uma expressão de Tzniut. A roupa que escolhemos usar reflete também as nossas intenções e principalmente nossos valores internos. As roupas não apenas cobrem o nosso corpo, mas também protegem a nossa dignidade e nos lembram de quem somos e que representamos o povo do Eterno. Por isso, devemos nos vestir de forma que reflita a nossa santidade, principalmente a santidade do Eterno. O segundo tópico, Tzniut HaDibur, a modéstia na fala, como tratamos na nossa primeira aula. É o segundo tipo de Tzniut. Assim como as roupas cobrem o nosso corpo, as nossas palavras devem ser cobertas de dignidade, cobertas de respeito e principalmente de verdade. A forma como falamos com os outros, como escolhemos dizer e expressar as nossas ideias são reflexos diretos da nossa espiritualidade e a nossa conexão com o Eterno. A Tzniut na fala não significa silêncio absoluto, mas também a maneira como agrega valor àquilo que falamos, a respeito dos sentimentos dos outros e promovendo a paz. Evitar lashon hará, calúnias, discussões prejudiciais é uma expressão da Tzniut HaDibur. Nossa palavra tem um poder tremendo de criar ou destruir. E ter um domínio sobre ela é demonstrar um autocontrole e consciência espiritual. Portanto,
A modéstia na fala nos convida a usar esse poder de forma positiva e construtiva. Um bom exemplo de Tzniut na fala é alguém que brinca o tempo todo, que faz piada de tudo, aquelas pessoas que normalmente colocam apelido em todo mundo, o tempo todo brincando, o tempo todo fazendo brincadeiras, às vezes até constrangendo o próximo. Uma pessoa dessa não tem Tzniut na fala, não tem a Tzniut Adibur. Nosso terceiro tópico de Tzniut é a Tzniut Ma'aseh, a modéstia no comportamento. Esse tipo de Tzniut envolve as nossas ações diárias e as nossas escolhas, como nos comportamos em público e principalmente no privado. Pois em público a gente pode até desenvolver um comportamento de Tzniut, porém, no privado é quando o Eterno está te vendo e realmente você demonstra quem você é. A Tzniut Ma'aseh é sobre como vivemos e a maneira como refletimos a nossa humildade, a nossa dignidade e o nosso respeito, mantendo um comportamento digno que esteja alinhado com os valores da Torá, e inclui a maneira como nos relacionamos com os outros. Voltando também naquela fala sobre a brincadeira, o comportamento que você tem com os seus irmãos também reflete muito na sua Tzniut Ma'aseh. Precisamos ser cuidadosos e conscientes em cada uma de nossas ações, entendendo que as nossas ações também podem falar mais alto do que as nossas próprias palavras e que refletem na nossa essência espiritual. É importante entender que esses três tipos de Tzniut não existem de forma isolada. Não existe eu me vestir completamente, cobrir todas as partes do meu corpo e não saber me expressar com os meus irmãos de forma adequada, conforme a Torá nos instrui. Também não existe eu ser uma pessoa discreta na fala, mas ao mesmo tempo andar descoberta, com decotes extravagantes, ou mesmo os homens com calças e roupas apertadas. A gente tem que ter modéstia em tudo, em todos os aspectos de nossa vida. Para compreender mais profundamente os três tipos de Tzniut, podemos relacioná-los também com as três maneiras de se relacionar com a Torá, inspirados pela metáfora de Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos. Assim como a noiva se apresenta, que é a Torá, e o noivo se apresenta a Israel, existem três formas de um noivo se relacionar com a sua noiva, que correspondem às três maneiras diferentes que nos conectamos com a Torá. Primeiro, as vestes. Assim como no Shidur, o encontro matrimonial, o noivo ele primeiro vê as vestes da noiva. E há aqueles que se relacionam com a Torá de forma somente externa, com ela fechada, não tendo acesso ao conteúdo. Esse nível corresponde a Tzniut HaBeged, que é a modéstia nas vestes, onde a aparência externa é o principal da conexão. O segundo ponto é a conversa. Conforme o relacionamento avança, o noivo começa a conhecer melhor a sua noiva. E assim é com a Torá. Conforme vamos conhecendo e entendendo, vamos tendo acesso às letras, entendendo seus ensinamentos básicos. E isso está relacionado com a Tzniut Adibur, a modéstia na fala, onde o diálogo e a compreensão superficial da Torá ocorre. E, finalmente, a intimidade. No nível mais profundo, o noivo conhece a alma de sua noiva, representando, assim, aqueles que se conectam com a alma da Torá. Em um nível mais íntimo e profundo de entendimento, refletindo, assim, a Tzniut HaMaaseh, que é o comportamento modesto, onde as nossas ações mais íntimas e espirituais se alinham com os segredos da Torá. Essa conexão é ainda mais ilustrada pelo simbolismo das três coberturas da Luhot, as duas tábuas, no Mishkan. Primeiro, o tampo da arca, o Kaporet, que corresponde ao nível da Tzniut HaBeged, onde a cobertura externa protege as tábuas, assim como as vestes protegem o nosso corpo. O Paroret do Santo dos Santos reflete a Tzniut Adibur, onde a cobertura oferece um acesso controlado, tanto à nossa fala revelada, quanto à nossa fala oculta. E terceiro, a cortina da tenda. Relaciona-se com a Tzniut HaMaaseh, onde a última cobertura dá acesso ao lugar mais sagrado, assim como as nossas ações refletem um aspecto mais íntimo e profundo com a nossa espiritualidade. Nas sinagogas, vemos essa mesma estrutura aplicada sobre a cobertura da Torá, a porta do Aron HaKodesh e o Paroret, a cortina que cobre e fica atrás da porta. Essas coberturas simbolizam a camada de Tzniut da Torá, em suas diferentes manifestações, refletindo a santidade que nós devemos buscar, enquanto servos de Hashem, buscando
a essência da Torá sobre nossas vidas. A tzniut é algo muito sério e é a marca da mulher judia. Ter modéstia não significa somente que a mulher se cobre ou às vezes pode parecer um pouco relaxada, mas ter tzniut também revela que a mulher pode ser elegante e não precisa ser sensual. Nós não precisamos mostrar partes do nosso corpo para chamar a atenção. Se prestar bem atenção, quando a gente se veste de forma recatada, as pessoas olham muito mais, têm muito mais curiosidade. E é uma forma de você até trazer a luz da Torá para a vida de alguém. Pense nisso. A forma como você se veste chama a atenção das pessoas para a Torá que você carrega. Qual é a Torá que você tem carregado? Nosso corpo também é tido como o templo do Ruach. Como você tem revelado o Espírito do Eterno para as pessoas que estão ao seu redor? Qual é a forma que você tem mostrado a Torá que você carrega? Você tem envergonhado ou tem santificado o Eterno? Lembrando mais uma vez o que foi dito pelo nosso Rav nas aulas sobre a jornada do espia. Mulher, tenha muito cuidado com a roupa que você veste. Quando um homem peca pensando no seu corpo, aquele pecado também recai sobre você. Tenha muito cuidado. Reflita a santidade da Torá, reflita a santidade do Eterno, e não a sensualidade que o mundo tem mostrado. Vamos zelar pela Torá, vamos zelar em cumprir as mitzvot de Hashem. Sermos a luz da Torá nesse mundo. Tenham temor por Hashem e tenham temor por aquilo que as pessoas vão pensar do Deus que você serve. Finalizando a nossa aula, eu quero deixar algo para a sua reflexão. Existe um mandamento de não profanar o nome de Hashem, Hilu Hashem. A forma como as pessoas te olham reflete a Torá ou faz elas pensarem mal da sua religião, mal do Eterno? Pense nisso e até a próxima aula.